eles falham em dizer que, por exemplo, no capítulo 7, tá? Que é o que a gente está falando bastante agora, do verso 9 ao 25, Paulo está descrevendo, veja bem, do verso 9 ao 25, Paulo está descrevendo como que é a vida daqueles que tentam servir a Deus dentro de uma perspectiva legalista, com algumas regrinhas ou com todas as regrinhas da antiga aliança. Por que ele fala isso? Porque ele viveu isso. Então ele começa a jogar agora como a maneira como ele agia quando era fariseu, mas colocando no presente. Quer ver? É óbvio que ele não é mais fariseu, mas ele se sentia dessa forma. Olha lá. Ele se sentia dessa forma antes, tá? Olha lá. Descobri por quê? Porque ele está tentando fazer uma ligação ali, fazer com que os judeus recém-convertidos se identifiquem com o que ele está falando. Né? Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. Olha o que ele descobriu depois que ele saiu da lei. O mandamento que era destinado a produzir vida, na verdade, produzia só morte. E literalmente, porque ele matava um monte de cristão, né? Mas também espiritualmente, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me, e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. A Igreja Adventista só usa esse pedacinho aí, ó. A lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Tá vendo? Você tem que guardar a lei. É isso que eles fazem, tirando completamente esse verso do seu contexto. Olha lá. Então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz. Então eles usam essa parte aqui também, admito que a lei é boa, né? Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Você acha que Paulo não estava conseguindo realizar coisas boas naquela época? Claro que estava. Então ele está se colocando numa situação de fariseu, antigo fariseu, o que acontecia com ele, entendeu? Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz. Não que ele não pecasse, tá, gente? Ele também pecava. É óbvio que existe ainda um conflito, né? A gente não está glorificado. O corpo glorificado ainda. Mas isso aqui, toda essa questão é como o fariseu se sente tentando ser justificado pela lei. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou! Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Então, o que ele está dizendo aqui? Graças a Deus por Cristo. Ou seja, eu sei que você passa por isso, ele está falando pro cara. Ele está falando, eu não estou dizendo que a lei é ruim. Ele está dizendo o seguinte, eu não estou dizendo que a lei é ruim. Eu estou dizendo que você não consegue guardar a lei. E por isso, ela causa muitos transtornos a você, porque você não faz o que você quer fazer. Você quer guardar a lei, mas você não consegue. Graças a Deus por Jesus Cristo. Por quê? Porque ele veio e acabou com essa história, gente. Acabou. Tá, agora você não tem essa pressão. Agora você põe todo o teu peso em cima dele, naquilo, toda a tua justificação naquilo que ele fez por você na cruz e segue a tua vida agora bem mais leve, tá? Então a gente só consegue entender esses versos, né, vendo sob qual perspectiva Paulo está falando aqui. Se você não entender dessa maneira, você não consegue entender o que ele está dizendo. Você pensa que o cara é esquizofrênico, tá? Mas tem muitas pérolas de sabedoria nesse verso aqui. Agora você tem que entender, né, o contexto de cada um deles. Tá? Então assim, gente. Então como que a gente sabe que ele está se referindo aqui também aos 10 mandamentos, e não somente às leis cerimoniais, blá 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 blá. A gente já provou várias vezes, mas vamos entender melhor ainda lendo os próximos versos. Versos 7 e 8. Olha lá. Que diremos então?
a lei é pecado de maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Você lembra que a gente explicou ali? Que a lei veio para acalmar ali os ânimos das pessoas que eram muito malucas. Estavam fazendo um monte de atrocidades. Bom, olha lá. Pois na realidade eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei o pecado está morto. Então ele está falando o seguinte, ó. Ele menciona não cobiçarás, ou seja, os 10 mandamentos estão aqui, tá? Então ele diretamente cita o 10º mandamento, incluindo necessariamente os 10 mandamentos ali. Que tinha que incluir, não podia ser diferente, né? Então ele inclui, por tabela, está incluindo também o sábado, tá? Então assim, o que eu posso... Mas o que ele está falando aqui é algo mais profundo. Ele está dizendo o seguinte... Quando você se coloca debaixo da lei, a tua tendência para pecar é muito maior do que quando você se coloca debaixo da graça. Veja bem. Gente, repressão não funciona, tá? Repressão é uma bomba relógio. Ou seja, o cara fica lá. O religioso chato... Meu Deus, esse pessoal aí... É o pior, acho que são as piores pessoas de fato da Terra. É o religioso chato. E eu já fui, né, um religioso chato. Assim, não tão chato quanto a maioria dos legalistas, mas eu era chatinho sim, tá? Veja bem, esse povo, o que eles fazem? Eles martelam na cabeça da pessoa: você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode. Não assista TV, não vá no cinema. Não coma carne vermelha. Não beba café. Mulher não use calça comprida na igreja. Não faça isso, não faça aquilo. Blá blá blá, blá blá blá. Ou seja, regras de homens, tá? Mesmo que ele estivesse falando das regras de Deus, que, claro, seria bem melhor, mesmo que as da antiga aliança, mas isso é tudo regra de homem, tá? E assim, reprime a pessoa, vai reprimindo, cara. Chega uma hora, tipo assim, coitada das meninas dessa igreja. As meninas que crescem dentro dessa igreja. Porque elas crescem tão reprimidas, e isso eu sei como fato, tá? Eu sei como fato. Eu não vou dar exemplo de nomes aqui, porque seriam muitos e eu não quero, né, obviamente, queimar ninguém. Mas assim, eu conheço várias meninas que foram reprimidas ali, um monte e tal, saíram de casa com 17, 18 anos, foram estudar em colégios adventistas, muitos deles internos, e tocaram terror naquele lugar. Tocaram terror. Por quê? Porque a lei fica martelando o cara e só gera mais vontade. Se você ficar falando, ó, não coma doce de leite, nunca coma leite condensado. Nunca coma leite condensado. Nunca coma doce de leite. Não come chocolate. Não coma chocolate. Não coma chocolate. A criança vai crescendo com ele. Não posso comer chocolate. Aí ele vê o amiguinho dele comer chocolate. Meu Deus, tá comendo chocolate. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. E agora? Quer saber? É exatamente isso que eu quero fazer cada vez mais. Cada vez mais. Quanto mais a pessoa fala, não faça, não faça, não faça. Agora que eu quero fazer mesmo. Tá? Por quê? Porque a pessoa fica vivendo num negócio, num ambiente de repressão terrível, né? E vai estourar essa bomba aí. E quando estourar, meu amigo, segura. Segura.